Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco 2023. Eu sei que é muito comum as pessoas dizerem coisas terríveis quando se anuncia que a sua escolha profissional será a medicina. Especialmente quando você ainda é aluno do ensino médio. Nossa, tem certeza? Ou então, tadinha, você tá lascada, acabou sua vida, você não vai mais namorar, você não vai mais sair, você não vai ter mais adolescência. E além de tudo isso, a chance de dar tudo errado é muito grande. Nesse negócio de medicina em pública, quase impossível. Na vida, ou a gente aprende quem a gente vai ouvir, ou a gente desiste dos nossos sonhos, ou a gente vai direto pro hospício. E pra te mostrar que é difícil sim, mas não é impossível de jeito nenhum, hoje você vai conhecer a história da Maria Eduarda, que foi aprovada não só em uma universidade pública de medicina direto do terceiro ano do ensino médio, mas em várias universidades públicas de medicina. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te apresentar a história da Madu. Com vocês, Maria Eduarda, mais conhecida para os íntimos como Madu. Isso, gente. Quem é da Comum acho que conhece até pelo arroba do Insta, né? Super participativa. Ai, sim, até inclusive depois que eu passei, eu voltei lá. É. Não tem como abandonar. Conheci o Foco por lá. Ô Madu, enquanto eu tava fazendo a apresentação da sua entrevista, você tava aqui do meu lado, eles não estavam vendo, mas eu na minha visão lateral tava você assim, ó, concordando com tudo que eu tava falando na apresentação. Então, eu queria começar por aí, assim. Quando foi que você decidiu que queria ser médica e qual era o tipo de coisa que você ouvia? É daquelas decisões de criancinha. Decidi, assim, tinha 6 anos, eu acho que eu já sabia. Nossa! Eu até tenho uma foto com uma boneca, sabe? Daquelas que vem com um esteto de plástico, essas coisas. Tu tem essa foto ainda? Tenho. Pode ir mandando que eu quero mostrar. Não sei porquê. Não tem referência na família, assim, veio comigo, veio assim, talvez um erro de fabricação pra somar com o resto da loucura. Mas eu ouvi muito tudo isso que você falou. Inclusive, assim, no começo a minha mãe desesperada, mas é muita responsabilidade, como é que você vai fazer isso? Eu falei, mas é o que eu quero, vai ser responsabilidade eu assinar um relatório de uma empresa errado, tudo envolve responsabilidade, sabe? Vai ser responsabilidade, sei lá, não defender Construir um prédio. Defender uma não vítima, defender uma pessoa, caso. Exatamente. Não apagar o fogo de um incêndio. Tudo é responsabilidade. Então, assim, assumir os riscos que a gente quer pra nossa vida. Sempre tive isso. É difícil pra caramba. Nem sabia que existia vestibular. Falei, quero medicina. Ingênua, tadinha. Tadinha, mas desde cedo. Querer é poder. Você não sabia como, mas quando você descobriu, você conseguiu. E quando que você descobriu que ia ter, assim, entre querer ser médica e entrar na universidade de medicina, tinha um negócio chamado vestibular? Um abismo. Quando você descobriu isso? Quando essa ficha caiu? No 9º ano. Eu fiz uma redação, ficou legalzinha, a professora falou, posso botar no mural? Lá embaixo, eu falei, pode. O que você quer fazer? Você já sabe? Eu falei, quero medicina. Aí o pessoal da turma olhou assim, nossa, medicina? Você quer medicina, mas é difícil, tem certeza? Aí eu falei, tem, mas por que é difícil? Não, porque é muito concorrido, é o curso mais concorrido que tem. Aí eu, tá, tranquilo. Tá lá na frente, né? Tipo, preocupação pra Maria Eduarda do futuro. Eu não tô aqui, tô no 9º ano, não vou pensar nisso agora. Mas já estudava, já me dedicava bem à matéria da escola. Nada preparado pro vestibular, ainda aquele modelo de muito passivo, eu acho, sabe? Um extremo que depois até fui pro outro, a gente pode comentar disso, mas mais aquele estudo de sala de aula, sabe? Matéria dada, matéria estudada. Na escola funciona. Na escola funciona, fora dela. Sim. Em que momento do ensino médio você falou assim, cara, é legal ser boa aluna, muitos aprendizados de nerd que funcionam super bem na escola, de repente pode ser que não funcione tão bem no vestibular. Eu preciso começar a olhar para esse mundo do vestibular desde já. Quando foi esse já? Bom, meu primeiro ano do ensino médio teve 2 semanas e aí chegou a danada. Sim.
Minha escola demorou muito de ir pro remoto. Aliás, seria bom você falar onde você estudou, porque tem essa história, geralmente as pessoas que vêm pra entrevista, elas esquecem de mencionar essa história, né? E a escola da onde vocês vêm tem uma contribuição enorme pro sucesso de vocês. Sim, gente, eu fiz Pedro II, Campo São Cristóvão, então quem é Pedro II também, a gente... Foi minha casinha também por 8 anos. Sim. Eu fui professora do Pedro II, do ensino fundamental, do campus São Cristóvão por 8 anos. E, assim, são memórias lindíssimas, nossa. É um colégio muito lindo. Meus melhores amigos eu conheci lá, mas pra ir pro remoto foi realmente muito difícil. Assim, muita luta da gente, muita mobilização dos estudantes mesmo. Foi demorar a beça. E eu fiquei um tempo sem estudar, por tudo que tava acontecendo em volta. Logo no primeiro ano do ensino médio, Primeiro ano do né? ensino médio, eu achei que aquela cabeça, agora eu quero medicina, começou o ensino médio, é pra valer. Sim. A cabeça de que eu teria que dar conta. E não tendo aula, como que eu vou dar conta? Eu não tenho nem a matéria, o que eu vou fazer? Eu fiquei muito perdida mesmo. E praticamente meu 2020 foi pro lixo, assim, eu não consegui estudar, tive problemas também em relação à pandemia, problemas psicológicos que afetaram minha alimentação, que foram, assim, bem generalizados. Foi bem grave. Eu não consegui render nada naquele ano, quase. E aí, o que mudou em 2021? O que mudou é que no final de 2020 ainda eu conhecia como. Já foi. Nossa, então peraí, para tudo. Coisas começando a fazer sentido aqui. Eu tenho uma dúvida, que aliás eu quero muito que você me ajude a... Não, eu não tenho uma resposta. É uma reflexão mesmo pra gente fazer aqui juntinhos, tá? Será que é tão difícil e cada vez mais raro os alunos serem aprovados direto do ensino médio? Porque realmente o ensino... cada um fala uma coisa. Porque o ensino da escola, né, é pior. Eu, particularmente, não é minha opinião, tá? Não vejo isso olhando aí para as duas, 3 décadas de comparação, que é o que eu tenho parâmetro para falar, né? Porque tem gente que fala, é porque a qualidade do ensino hoje é pior. Tem gente que fala, é porque o aluno tá mais, né, indisciplinado, mais porra louca, não quer nada mesmo, tá? Esses adolescentes tudo perdido, só quer saber de vulgaridade. Entendeu? Tem gente que fala assim, é porque no ensino médio a pessoa tá só focada realmente ali em passar de ano, provas bimestrais, totalmente desconectada da realidade que é o vestibular e a escola também. E eu falo isso de coração, sabe? Por ter vivido por muitos anos da minha vida a realidade da escola. Hoje eu sou 100% time foco e respiro, vivo vestibular de medicina. Mas por muitos anos eu trabalhei em escola. Então eu entendo que para a escola é muito difícil conseguir dar conta ao longo dos 3 anos de ensino médio, das peculiaridades do vestibular, especialmente de medicina, que é o mais concorrido. Tem disciplinas que pontuam mais, enfim, são muitas individualidades ali, né? Poxa, a época que vocês estão se formando ainda como cidadãos, tem muitas questões da adolescência, muita descoberta, sabe? Tem muitas questões ali que estão efervescentes, vocês querem, né, sair, curtir. A maioria dos alunos ainda não sabe que profissão seguir, muda de opinião toda hora. A galera que sabe, muitas vezes é exceção. E mesmo dentre quem sabe, cada um quer uma coisa. Então, para a escola conseguir cumprir o que o MEC regula e dar conta das individualidades do vestibular de medicina, pô, cara, na boa, não rola. Então, assim, tá tudo certo em relação a isso, mas a minha reflexão será que a gente tem cada vez menos aprovados direto do 3º ano por alguma falha, alguma coisa que de fato piorou, ou porque tem menos alunos que ainda durante o ensino médio estão se engajando com o processo do vestibular? Olha, eu acho que falta a orientação adequada, tanto para esse direcionamento das específicas do vestibular de medicina, quanto do aluno. Porque a gente se deixa ser muito influenciado. A pessoa que sabe o que é medicina, ela escuta tanta coisa. Escuta que é normal, que é regra. Não que é normal pode ser, mas que é regra. Não, você vai passar 4 anos, 5 anos, 6 anos de cursinho. Não existe outro jeito. Se você quer isso, você vai sofrer, vai ser doído, você vai ter que abdicar de tudo. É muito extremista. Eu acho que se você se deixa influenciar por esse discurso, o processo se torna muito mais difícil do que ele precisa ser.
Eu entrei no terceiro ano sem a menor certeza de que eu ia passar. Menor mesmo. Eu tava disposta, assim, a construir alguma base pros meus próximos anos de cursinho, que eu não sabia quantos nem seriam. Mas isso não porque, de fato, você tinha parâmetro. Tô falando analítico Sim, mesmo, sim. tá? Pra dizer, cara, eu tô Achismo. muito distante em termos de resultado de atingir o que eu preciso pra ser aprovada, ou era muito essa coisa do cara, todo mundo fala e de fato, hoje, a média de tempo que um aluno faz vestibular para medicina até ser aprovado em uma pública é de 3 anos. Uhum. A média é essa. Então, quando você fala, poxa, todo mundo ficava ali falando, ó, tranquilo aí, 3, 4 anos você vai ficar mofando fazendo vestibular, porque é isso, né? Tipo, já se prepara para isso. Então, será que isso também não dava um ruído Sim. entre quem você era e entre quem você se percebia? Sim, com certeza. Até uma questão de autoconfiança. Uhum. Porque se você só ouve de fora falando que vai ficar, não tem jeito, é nesse limbo mesmo, é com todo esse sofrimento, como se fosse uma posição de vergonha, que eu não acho que é que você tá correndo atrás do seu sonho. Se você dá atenção a isso, dá ouvido a isso, tua energia vai pra esse lugar. Era esse o ponto que eu queria falar. Quando alguém fala assim, Assim, ó, não adianta ficar sonhando aí que você vai ser aprovada direto no terceiro ano, não, hein? Uhum. E, minha filha, acorda! Ninguém é aprovado direto no terceiro ano numa pública de medicina. você consegue ter energia pra ralar, pra se dedicar, pra entregar o seu melhor? Não Né? você fala assim, bom, já que é impossível, deixa eu me economizar. Pelo menos eu não termino tão esbagaçada, porque ano que vem tem cursinho. Sim, eu vivi isso com colegas de classe, do tipo, você nem deveria falar que você queria medicina, porque você tá no terceiro ano, como é que você acha que vai passar? Né? Mas eu realmente tentei não dar ouvido a isso, porque eu sabia que não era algo que me levaria mais perto da aprovação, e eu tava correndo contra o tempo, porque eu, como disse, meu primeiro ano do ensino médio foi praticamente todo fora, só no final de 2020 que eu consegui um pouco voltar, ainda meio errada, mas Uhum. voltei pelo menos, sabe, me curando daquelas feridas do início, mas sem dar ouvido a tudo isso que era negativo, tudo que era depreciativo com o processo. Pessoas que não tinham a menor ideia do que era enfrentar um vestibular de medicina. Pessoas que não tinham essa referência, sabe? Não estavam na pele de quem estava tentando, de quem estava sonhando tentar, como eu estava no início, sabe? Sim. Então, eu acho que vem muito mais por uma falta de apoio, nesse sentido de direcionar para vestibular, por exemplo, uma UERJ com específica de biologia e química. Nossa. Vem muito disso, que se você pegar uma escola, um colégio, Mesmo cursinho. mesmo cursinho, sim, principalmente discursivo, que gabarito vai ser esse, Imagina que a correção escola. vai ser essa, sim. Se não é direcionado para o vestibular, é realmente muito difícil. Quantos E o simulados, apoio emocional. tipo o ERJ ou Enem, você chegou a fazer na época da escola? Na escola, eu fiz Na escola Na mesmo. escola, Não tô eu- falando de buscar por fora, não. Na escola eu fiz uma prova do Enem que não era simulada, era prova antiga PPL. Ok, coletânea. Um mês assim antes do Enem. Eles fizeram por uma demanda dos alunos. Então, Simulado só. nulo. Nulo. Mesmo Enem. Eu não tô nem Mesmo falando Enem. assim, prova específica para medicina. Mesmo Enem. Enem. É isso que você falou. Então, quer dizer, tá passando menos porque o ensino como um todo tá ruim, os alunos é que não querem nada, ou tá faltando uma orientação, um envolvimento de conectar o que você tá aprendendo na escola com o que você vai ser cobrado naquele concurso. E uma coisa muito louca, que isso sempre me deixa um pouco intrigada, é assim, Enem é a sigla para Exame Nacional do Ensino Médio. Como se passa o ensino médio inteiro Sim. sem conectar o que se ensina na escola e o que o aluno vai ser cobrado no Enem? Vou te dar um exemplo de algo que me toca sensivelmente. O que a gente aprende na escola o tempo inteiro? Que na prova vale mais a questão mais difícil. Sim. Inclusive, eu tenho uma lembrança, quando eu era do primeiro ano do ensino médio, que eu tinha uma professora de química, que a prova dela era sempre o terror. Uhum. Todo mundo tinha muito medo da prova, porque a prova era difícil, nananã. E aí a prova dela era sempre assim: 5 questões objetivas e 5 questões discursivas.
que a gente na época nem sabia essa palavra discursiva, a gente falava pra escrever. Eram 5 questões de marcar X e 5 questões pra escrever. Das 5 questões discursivas, a última, que era a número 10, valia 3 pontos. Então a prova valia 13. Era tão difícil que a professora fazia a prova valendo 13. Foi só Só que tentar ninguém chegar na tirava média. 13. Não, ela dava 3 de brinco. Então a última questão era tipo assim, a 9 valia 2 e a 10 valia 3. No final dava 13, era sempre 13. E ninguém acertava a 10ª questão. Só que a gente ia com tanta gana do tipo assim, cara, a mais difícil é a que vale mais, que eu lembro que a gente já tinha uma combinação que era, vamos sempre todo mundo começar pela 10, pela mais. E a gente ficava ali, tipo, se a prova durava 1 hora, a gente ia ficar uns 30 minutos tentando ganhar pelo menos 1 ponto daquela questão número 10. Porque as mais fáceis, mais fácil todo mundo vai acertar, né? Vale pouco. Mas as mais difíceis valem muito. Não é assim a escola inteira? Ainda é assim? Tipo, geralmente as questões de escrever ou as questões mais difíceis são as que valem um pouco mais? Sim, e aí faltava o tempo pra resolver as mais fáceis. Aí quando chega no Enem, não funciona mais. Não O patinho canta. Quen, 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 quen. No Enem, o aluno chega. Aí ele vai lá. Questão número 1 de matemática. Facinha, pá. Questão número 2. Nossa, um pouquinho mais complicadinha. Aí já fica ali 10 minutos. Acertei. Questão número 3. Caraca, não sei fazer nada. Ah, não! Não, minha mãe me proibiu durante a escola de entregar uma prova com a questão em branco. Não, que vergonha. Não, vou fazer. Aí fica. Aí daqui a pouco quando ele... Não tem nem relógio. Daqui a pouco quando o fiscal apaga lá o tempo, ele... Como assim? Só falta isso e eu ainda não li 25, 30 questões dessa prova. Só de matemática, ainda tem natureza nesse mesmo dia. Sim. E justamente a questão mais difícil é a questão que menos vale. É Dentro da pontuação do TRI. É um policiamento constante com o ego. De fazer a mais difícil, porque foi ensinado que vale mais, né? Isso não se aplica no Enem e mesmo numa prova como a UERJ. Se ficar um tempão numa questão difícil, vai faltar tempo pra fácil. E aí a fácil que todo mundo acertaria, se não tiver tempo, vai acertar como? E aí eu tô curiosa agora, porque não foi na escola que tu aprendeu isso. Não tu foi. Aprendeu isso aonde, Maria Eduarda? Aprendi aqui no foco, gente. Não, assim, não dava pra continuar só com a escola, eu não teria passado. Tenho plena convicção disso, por isso que eu devo muita aprovação a vocês, de verdade. Aprendi isso aqui. E toda essa mentalidade também, porque te exige é muito mais do que os conhecimentos teóricos. Muita maturidade pra ainda no ensino médio acreditar em outra pessoa. O que essa maluca tá falando? Será que ela tá falando a verdade? É assim, do jeito que é, né? Mas é questão de confiar, assim. Eu não sabia, então realmente é ter humildade de, poxa, precisa sentar e fazer um simulado, né? Não é assistir sua aula. É gostoso assistir sua aula, né? Ir pra casa e só fazer o exercício do livro, né? É gostoso, Fixação, complementar e alguns vestibulares. Assim. Isso, é. E aí ver vestibular, ler lá FUVEST, não pula, que eu não vou fazer, né? Não vou prestar, por exemplo, vou fazer só Enem e aí acaba pulando. Mas assim, aprendi que a gente tem que negociar com o nosso ego. Não é porque é difícil que tem que ser feito naquele momento. Se ainda tem fáceis que você consegue fazer. E não banalizar o fácil. Porque normalmente quando a gente banaliza o fácil, vem muito daquilo do que é básico. Isso é básico, isso é simples, é fácil, é bobinho, todo mundo sabe. Não, é a base para você construir o que vem adiante. Né? Eu lembro que assim, todas as aulas a gente começava com os conceitos mais básicos assim, e não é porque era bobinho. Era porque precisava daquilo ali pra gente poder evoluir no conteúdo. Então, se perdeu no início, vai chegar lá em cima, vai ter um rebocozinho, mas a parede tá quase caindo, porque o tijolo tá todo fraco. Então, isso que eu aprendi aqui, porque na escola a gente não tem esse direcionamento. E aí entra naquilo que eu falei de falta de apoio, né? Tanto técnico quanto emocional, pra você entender que não necessariamente o que te ensinaram, o que veio pronto, né? Porque a gente também tá na época de que todo mundo tem a fórmula pronta, a fórmula mágica pra te fazer passar. Não acreditar nisso, às vezes vai ser o diferencial pra você conseguir encurtar aí uns anos e muito sofrimento. Exatamente. Muito sofrimento. Eu acho que começar mais cedo, e essa é a grande vantagem de você já começar a entrar em contato com essas orientações, com esse direcionamento no ensino médio, tem tudo a ver com isso que você falou. Não é só sobre passar mais rápido. Cada um tem seu tempo. Não é. Mas é sobre passar por esse processo sem sofrimento. Dor é inevitável.
vai doer Vai. ter Nossa. que lidar com o desconforto de aprender o que você tá com dificuldade. Sim, Estudar o que você não gosta. sim. Dor é inevitável. Mas sofrimento? Por que eu preciso passar por isso sofrendo se eu tiver a mentalidade certa? Se eu estiver alinhada com as minhas escolhas? Foi o que você falou quando você conseguiu rebater com a sua mãe o medo dela do tipo, mas você tem certeza que você quer ser médica? É muita responsabilidade. Mãe, é isso mesmo. É mundo dos adultos. Tudo Mundo vai dos ser adultos. responsabilidade. Tudo, entendeu? Total. Tudo. Tá fugindo do quê? É. Né? Você vai então. fugir daqui, você vai correr pra onde? Não, algo que, por exemplo, eu fazia terapia, assim, durante a metade do ano pro final, porque tinha ansiedade. Então, algo que eu sempre ouvia, depois eu comecei a fazer com a Alice aqui, mas antes eu fazia por fora. Algo que eu sempre ouvia e que a Alice também veio confirmar é o que você faria se você não tivesse medo? E isso é lindo, porque se você... Arrebenta a corrente, Arrebenta. né? E aí, o que você faria se você não tivesse medo é justamente o que você faria, o que você quer. É o seu eu. Não só escolha de curso, mas em quem você vai confiar, que exercício você vai fazer, quais aulas você vai assistir. E tudo isso te faz sair do piloto automático, porque isso não é ensinado. E você tem que confiar, né? Quando eu comecei assim, ai, nossa, reta final. Me lascando em natureza. Vinha simulado parcial, já era. Indo bem em humanas, indo bem no primeiro dia, um tempo legal de redação. Acho que eu vou ter que deixar de assistir uma aula de história pra assistir aquela aula de física. Ai, primeira vez é difícil. Será que eu não assisto a de história na velocidade 2 lá rapidinho pra poder, né? Cumprir protocolo, marcar o pra check. dar o check, pra dar o check. E isso me faria sacrificar outras coisas que eram realmente necessárias. Não é só sobre tempo, é sobre qualidade de tempo. Sim, que eram realmente necessárias pra eu conseguir passar. E isso vem te ensinar não só sobre as disciplinas, a geração de humanas, não, mas dentro daquela área ali. Qual questão que eu vou fazer primeiro? Qual que é, de repente, a minha estratégia de prova para eu poder realizar a prova mais rápido, né? E pontuar mais. Porque não era só fazer mais rápido e fazer de qualquer jeito. Era ter muito o que você fala, expertise para transformar tudo que você tá fazendo ali de segunda a sexta e no domingo no simulado em performance de prova. Total. Porque senão era ficar ali batendo na ponta de faca, se machucando. A questão da dor. E não desempenhando. E não desempenhando, e não melhorando. E foi o que aconteceu muito comigo, assim. É muito esforço sem direção, né? Sim, foi o que aconteceu muito comigo no final do primeiro ano e até o início do segundo ano. A ideia de cumprir o protocolo, de cumprir o checklist. E aí, beleza, melhorei humanas, melhorei no primeiro dia. Em geral, é até o contraintuitivo para quem quer medicina, porque era pra ir melhor na natureza, mas é uma prova mais conteudista. Te leva mais tempo, né? A gente pega em 2022... vem arrebentando e prejudica a matemática, porque é no mesmo dia, tem que fazer nas 5 horas, tem que fazer junto, todo aquele seu emocional, a pressão, o tempo, o fiscal apagando o quadro. Então, assim, se não tem realmente um preparo por trás, não tem como dar certo, gente. Não vai aprender a nadar se afogando, não dá pra fazer isso. Sabe o que eu acho lindo? É que você foi uma aluna, assim, que entrou tanto de cabeça no espírito, que eu falo que é ser time foco, que você usa as palavras, os conceitos, as frases que a gente ensina. Sim. Tipo assim, você realmente trouxe isso pra dentro, sabe? Você realmente, assim, você viveu, isso tá com você agora, é seu. E foi pra vida, assim, inclusive na faculdade. É seu. E assim, pelo amor de Deus, você teve contato com esses aprendizados desde o final do primeiro ano do ensino médio. Então, assim, durante o segundo ano do ensino médio, enquanto a maioria dos seus colegas ainda tava comendo meleca, você tava, tipo assim... O quanto isso foi diferencial. Se ligando num contato com o mundo dos adultos, entendeu? Sim. Tipo, você despertou pra essa parada, tipo, no segundo ano. E aí, nesse momento, é a hora que alguém olha e fala assim, mas também acabou com a vida da garota. Essa menina não devia ter vida. Essa menina, a pobre coitada, imagina... Como é que era pra você? Como é que você fazia pra conciliar a escola
com essa empreitada de já estar ali sendo vestibulanda de medicina? Como é que você fez isso, assim, desde do início da jornada? Então, a ideia de ser multitarefa nunca deu muito certo pra mim. Nunca deu e me gerava ansiedade. Porque eu não conseguia fazer bem uma coisa nem outra. Então, assim, eu tentei dividir meu dia. Eu tinha aula de manhã, que era obrigatório, assim, não tinha como eu faltar muito, porque eu tinha que passar no ensino médio pra, ainda que eu fosse bem neném, poder entrar na faculdade. Então tá, de manhã eu ia pra escola. Ia pra aula e tal, via meus amigos, me fazia bem, ria, fazia palhaçada no corredor, me descontraía, assim, prestava atenção nas aulas, com aquela conversa paralela, marota, mas prestava atenção. E seguia ali o conteúdo que a escola estava dando, que não era muito direcionado, mas era o que eu tinha e era melhor do que nada naquele momento, principalmente depois que a gente voltou presencial. Aí eu ia pra casa, almoçava, dava uma pausa e deixava a tarde pro vestibular. Com as minhas pausinhas ali durante a tarde, quando eu me desconcentrava, eu tava cansada e tudo mais. Mas assim, fiz dança, terminei meu curso de inglês, saí com as minhas amigas, fui pra show, tudo na medida, assim, que dava, entendeu? Poxa, se eu tinha um simulado no domingo, eu não ia ficar sábado até 3 da manhã na rua. Não ia dar porque eu não ia dormir, né? Eu não ia mal no simulado e me sentir culpada, aquele ciclo que quem tá assistindo conhece, sabe muito bem. Então, tentar conciliar tudo, entendeu? Não querer dar conta de tudo, abraçar o mundo, não é isso. Mas escolher também o que vai te levar para a versão que você quer de si mesmo, né? Eu queria muito entrar na faculdade. Era uma coisa que era prioridade para mim no meu 3º ano. Mas eu não deixei de ter uma vida, sabe? Não deixei de ser amador, não deixei de só encarar aquela... vestir a carapuça de vestibulanda e ficar me martirizando. Não, porque... final de semana eu tenho simulado, eu tenho que revisar, eu tenho lá, eu tenho... E me perder de mim mesma, sabe? Então, assim, eu procurei fazer dança, eu procurei fazer terapia. Procurei apoio nos meus amigos. Muita gente sabia que eu queria medicina, porque... Depois até me arrependi de ter falado pra muita gente, porque cria aquela pressão, né? Mas mais bobinha, assim, como eu sabia desde pequena e tal, eu falei, mas o pessoal na minha escola sabia, e era também aquela expectativa, mas eu nem dava muita bola. Mas, Madu, pressão, se canalizada pro lugar certo, não é ruim não. Diamante só se forma porque o carbono levou muita pressão. Sim, ela te impulsiona. E também... Eu acho também que isso é uma parada que você aprendeu rápido, desde que você se tornou espírito foque. E ver que é a opinião dos outros. Pressão vai vir. Sim. Dá teu jeito de lembrar que pressão é força e usar ela pra te empurrar pra onde você quer, né? Sim. Opinião dos outros, comparação, pressão. Bem-vindo ao mundo real. É mais sobre o que você vai fazer com essas coisas do que sobre tentar evitá-las. Você foi sentindo isso ao longo do caminho? Sim, e proteger sua energia. Eu acredito muito em energia, eu percebo isso na minha interação com as pessoas. Quando você fala uma coisa pra alguém, o negócio desanda. Assim, eu acredito muito nisso. E focar essa energia na coisa positiva, dá o ibope de que as pessoas estão falando que é difícil, isso não vai te levar a nada. Dá o ibope de que as pessoas estão falando, não, mas você é boa na escola, você vai passar com certeza. E aí você acomoda nisso e também não corre atrás de fazer o que você pode. Se acomoda e também se dá qualquer coisinha errada, você já pensa que, porque a escola é fácil que eu tô indo bem. Então, assim, eu sou uma impostura aqui, eu tô errada. Perfeito. Isso aconteceu comigo depois da UERJ. Sim. Que eu já tava aprovada, já tinha feito ENEM, nem sabia. Mas aconteceu comigo, eu fiquei foi meio ponto, foi um ponto. E eu falei, terminei a escola, eu tinha tudo pra ir bem nessa prova. Tudo. Mudei 2 alternativas. Não era pra ser assim, não era pra ser ali. Hoje eu aceito isso, mas na época foi muito difícil. Na época, mesmo você orientada, já com a casca grossa... Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Mesmo com tudo, na hora que cutucou ali,
você falou, cara, eu acho que eu sou uma impostora. Porque tinha terminado a escola, já Todo era mundo dezembro. falou que eu sou babadeira, que eu sou bafone, que eu sou uma baby focker, eu sou isso, eu sou aquilo. Chega aqui na UERJ, eu não passo, por causa de meio ponto, 1 ponto. A vida vai me marcar, vai dar errado pra sempre. Passa essas coisinhas na cabeça, né? Rápido. Sim. Ali você dá uma alucinada Você rápida. dá. E bambeia, mas não quebra. Isso entendeu? aí, a gente aqui entorta, mas não Isso, quebra. entorta, mas eu erro todos os ditados, gente. É isso, Entorta, minha mas não filha, quebra. é isso. É. Agora, eu quero saber uma coisa. Nessa época que você tava aí aprendendo a se tornar uma vestibulanda de medicina enquanto uma aluna da escola, o que você sentiu quando você entrou na sua primeira aula de biologia? Nossa. Eu vou pegar biologia como exemplo, porque geralmente é onde... Sim. Você vê que o buraco é mais embaixo. E que não é tudo tão simples e decoreba quanto a gente quer que seja. Envolve muito raciocínio, envolve muito conceito. E volta para aquilo que eu falei, do que é básico. Conceitos são essenciais. Essenciais mesmo. Então, assim, se você não vai com eles pra prova, tem muita chance de você cair em pegadinha e de você errar. E eu percebi isso em biologia. Acho que uma das primeiras aulas que a gente teve é de ecologia, assim, pelo menos na reta final que eu fiz. E aí um negócio de ecótono, eu falei, não é só um come o outro, e aí energia... Acabou e passou, já era, 10% já era. foi. Isso, entendeu? A pirâmide, o negócio vai diminuindo, aí o ecótono... Estranho, né? O negócio do fitoplâncton, que é diferente. Eu falei, mas gente, não era só... Não era. Descobri que não era. Que tinha muita coisa por dentro. E aí, quando eu jogava a questão do vestibular, a questão da UERJ com isso, já caiu, né? Realmente cai. Nossa, é diferente. Foi um tapa na cara. Realmente de Mas como é que você lidou? Porque você estava fazendo 2 transições ao mesmo tempo. A transição da mentalidade Sim. e a transição de revelar a conexão entre os conteúdos da escola e como de fato eles eram cobrados no vestibular. Sim. Tinha hora que num conteúdo a gente falava um pouquinho pra cá, né? Isso desse jeito que você estudou, Sim. pra Enem não vai cair bem assim. E tinha coisa que a gente falava um pouquinho mais pra cima, porque você ainda tá Sim. pecando em alguns conceitos. Você veio ainda com alguns conceitos um pouco mais fáceis. Você estava conciliando mentalidade com o despertar da parte dos conteúdos propriamente, né? Como aquilo, de fato, seria cobrado, exigido de você para performar um resultado de aprovação em medicina. Que o negócio do sarrafo é alto. No começo, você ficou mais na empolgação da novidade, de aprender, ou você chegou a falar, cara, é muita coisa mesmo, não sei não, difícil. Como é que aquilo te tocou? Eu vi que era muita coisa, que exigiria muita dedicação e muito tempo ali. Eu falei assim, se eu surtar, vai demorar mais tempo ainda. Então, eu tentei falar assim, olha, é uma professora que... Ela. Mentira, ela tá falando de mim porque a gente tá pegando biologia como exemplo, mas isso vai acontecer assim, com todas as disciplinas. Isso. Como ele é acessível! Era um curso, vamos botar assim. Era um curso que, poxa, já provou muita gente. Eu vi as entrevistas, vários caminhos. Gente que fez 6 anos, gente que passou direto, a Mariana Cacheta, depois que foi já no ano passado. Não, e dos antigos tem mais. O Nicolas, que passou direto do 3º ano pra Unirio. Tem mais gente. Carlos Alberto só fez 1 ano de cursinho também no 3º. Já tinha começado no 3º ano, turma de específica. Fez 1 ano, já foi direto pra UFRJ. Paula Marcela, 1º ano do Foco. Olha que legal. Eu recebi uma aluna, a Paula, que já tá formada em medicina na UERJ. Quero até mandar um beijo pra ela, que ela sempre assiste tudo. A Paula chegou pra mim com 17 anos. Ela tava no 3º ano, era a nerdzinha da escola. E o sonho dela era a UERJ, discursiva. Eu tava lá em 2014, nesse tempo. E ela era totalmente prolixa, desorientada e perturbada pra escrever. Ela era daquela bem... nomeia a organela responsável por realizar a cadeia respiratória. A organela responsável por... E assim, eu tive... Sem brincadeira, eu tive que ensinar ela, assim, padrão, sem contar os conceitos, mas assim, padrão de resposta, que era o sonho dela, era o UERJ, do 0. E as pessoas ficavam enchendo o saco dela nesse mesmo exemplo que você deu. Ai, não, 3º ano é impossível. Ai, não, nossa. Ai, cara, você é maluca. Você fica ainda fazendo
aula, né, de vestibular com essa professora doida. Pra quê? Vai curtir o calango. E esquece. Ela falou, não. E a Paula era assim, ela namorava, ela curtia o calango, ela era sociável, mas ela era disciplinada, porque ela queria muito ser aprovada direto. Ela fez bem aquela coisa do eu não vou ouvir quem me falar que não é possível. Eu só vou ouvir quem eu escolhi. É aquela pessoa que é obcecada por vencer. Você Total. sempre fala. Ninguém vai tirar uma pessoa do rumo. E ela foi pra cima e adivinha o que aconteceu? Ela foi Conseguiu. aprovada direto. Na discursiva da UERJ. Isso é Ela muito chegou pra mim em abril, sem saber nada como fazia uma prova discursiva da UERJ. E ela terminou meses depois, nesse mesmo ano, direto do terceiro ano, aprovada em medicina na UERJ. Maravilhosa. Sabe? Então, assim, eu tenho exemplos, tipo, palpável. Eu vivi isso palpável. Agora, é a maioria da galera que passa direto terceiro ano? Não porque Não. muitas vezes a pessoa já vem com um déficit muito grande de conteúdo de anos anteriores, né? Às vezes até desde o ensino fundamental. Uhum. E aí a pessoa vai ter que aproveitar alguns anos do cursinho para aprender o que você falou, a base. Isso acontece e é uma das explicações do porquê que tem gente que vai demorar mais. Sim. Tem as dificuldades intrínsecas aquele indivíduo, tanto do campo emocional quanto do campo mais, né, teórico, cognitivo, formal. Mas a grande verdade é que hoje, olhando para os números, olhando para os dados da história do próprio foco, eu vejo que a quantidade de alunos que chegou aqui, que despertou para o vestibular, como você, ali desde o primeiro, segundo ano, vocês são a exceção. Se mais alunos, talvez desde o ensino médio, já estivessem iniciando essa jornada, será que esses números não seriam maiores? Será que a gente não mudaria essa história? Sim, aquela relação causal. Será que tem gente que não passa porque realmente é difícil, é impossível do terceiro ano? Ou será que é porque o pessoal não tá chegando com a orientação? É né? isso. É isso. Isso vem me incomodando tanto que eu acho que você tá acompanhando mais ou menos que agora, esses dias, vai fiquei rolar feliz. o jogo da aprovação, Sim. né? Eu nunca tinha conseguido, de verdade, assim, eu vou puxar uma responsa pra mim mesma, assim, tipo uma falha. Eu nunca tinha conseguido parar nesses 9 anos pra dar uma atenção diferenciada pro aluno do ensino médio. Não tinha mesmo, Madu, assim, eu recebia vocês tanto na Comu quanto diretamente no time Foco, vindos do primeiro, do segundo, do terceiro ano do médio, muito comum, né, alunos do terceiro ano do médio que antigamente vinham para fazer só redação, hoje não tem mais só turma de redação, mas antigamente tinha, menos, um número muito pequeno ainda de alunos do terceiro ano fazendo turma de específica, justamente por conta de todos esses mitos, né? Impossível conciliar, você não vai aguentar, você não vai acompanhar, a aula é muito difícil, você ainda é muito cru, essas bobagens. Escuta tudo isso e nem começa. Isso, nem começa. Então, são pouquíssimos alunos que vêm do terceiro ano. E eu não conseguia mesmo parar pra falar com essas pessoas, pra olhar pra elas, pras peculiaridades delas, peculiaridade de idade, de medo, de insegurança, de um monte de coisa. E aí eu falei, não, peraí. Aí veio a sua múltipla aprovação esse ano, Mariana, que tinha ido no meio do ano passado, e eu falei assim, peraí, cara, tem uma falha aí, tipo, essa galera tá mal orientada, e novamente me vem essa coisa, Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio hoje é pra vestibulando, não é para aluno do ensino médio. Isso. O que tá faltando? De que forma a gente pode contribuir um pouco mais com isso? Aí veio a ideia do jogo da aprovação, que é uma parada inédita. Eu tô com muito frio na barriga, assim, me sentindo muito desafiada mesmo, né? Porque eu sei que eu não vou estar ali falando só com os alunos, eu vou estar falando com pai e mãe. Porque é uma época que os pais ainda são muito envolvidos, né? Então eu tô com super frio na barriga, mas ao mesmo tempo muito animada, muito encorajada a dar esse passo no novo, né? Então, vai ser um aulão que vai rolar agora na próxima segunda-feira, 10 de abril, em que eu vou falar especificamente para o aluno do ensino médio. Até alguns alunos que já estão no cursinho, né? A galera da Comu mandou muito. Carol, você acha que faz sentido eu participar? Eu falei, gente, vocês são bem-vindos em tudo. Tipo, né? Tipo, tá a fim de vir? Vem. Mas eu não vou estar falando com vocês, que já terminaram a escola, né? Tudo se aproveita, dá sempre pra pegar um insight aqui e outro ali, mas eu quero falar com um aluno que tá com um desafio, ele tá com um cubo de gelo na mão, que
E aí? Vai dar, não vai dar. Escola, vestibular, concilia, não concilia, possível não é, né? Então, eu acho que é uma contribuição que vai fazer muita diferença pra galera. É um despertar mesmo. E como aconteceu com você, e eu vi frutificar, eu acho que... Gente, cheguei muito crua, como eu disse. Era isso que eu queria que você meu contasse um primeiro pouco, ano, essa coisa do começo. E bem aquela aluna de escola. Estudar na véspera da prova, memória de curto prazo e fazer a prova. Até por uma questão de seguir aquilo ali, que era passado. Cheguei muito crua. Minha primeira aula da Comu, eu lembro que eu cheguei, como foi no final do ano, não era assim, ecologia, não era água e sais minerais, não era. A gente tava dando sistema nervoso. E o pessoal assim, não, mas entra potássio, entra não sei o que, DDP aumenta. Gente, o que é DDP? A minha primeira pergunta da Comu foi, o que é DDP? Eu não esqueci. Porque todo mundo sabia, era um vocabulário que ali o pessoal tava manjando. Era perto do Enem já isso, porque era final do ano. Gente, o que é DDP? E o pessoal muito solícito. Isso é muito legal. Muito legal. Os melhores amigos que eu conheci do Foco, eles também estavam na Comu. Assim, lindos, muito, muito interativos. Pessoal muito receptivo. Não tenho vergonha de participar do chat. O pessoal é muito amigo, é muito família. A gente sai dali pra vida real mesmo. São pessoas com sonhos que estão ali. Então, assim, participem. E, enfim, cheguei com perguntas bobas, simples, que algumas pessoas teriam vergonha de fazer, porque você tá vendo ali centenas de pessoas discutindo se a DDP aumenta ou não. Você nem sabe o que são aquelas 3 letras. Mas eu falei, perguntei, gente, na cara e coragem. Se me achar alguma coisa, eu falei, eu tô aqui aprendendo, não é vergonha nenhuma. Vergonha acho que eu teria se eu não tivesse feito, se eu não tivesse tentado. Então, assim, perguntei o que era, não entendi a diferença de potencial. Falou. Falou, eu botei lá no meu caderno. O que é mesmo, só acompanhando as outras aulas e mais quando eu entrei na reta final. Não tem como, pra mim, os melhores vestibulares de medicina estão lá. Madu, os eventos online, Sim. que são gratuitos Sim. e que são, assim, abertos a todos os alunos. Sim. Então, assim, eu sei que você participou das jornadas, Sim. você participou da anatomia da aprovação Enem. Foi na anatomia que você aprendeu o que eram as maçãs de ouro, gata. Foi. Você tem noção? Foi. Tipo, um evento gratuito. Uhum. Tava no YouTube pra todo mundo ver. Sacou? Precisava mais de comprometimento e lucidez de saber que aquilo era importante do que de qualquer outra ação, né? O jogo da aprovação é isso, é um evento online aberto pra quem quiser vir, quem se identificar, que tá lá, cara, que vai rolar. Dá um trabalho do cacete, mas eu faço com o maior prazer, porque eu sei que é onde todo mundo para o que tá fazendo, para de se distrair com o excesso de barulho do mundo e fala... Vamos concentrar a energia aqui? Tipo, vamos refletir juntos no que é o melhor caminho pra gente atingir o nosso resultado? Então, é muito isso. Madu, eu queria que você contasse pra galera pra onde você foi aprovada. Eu passei na FAMERP, que é uma prova de São José do Rio Preto, que eu fui fazer em São Paulo. Não aplica aqui no Rio, pra quem é do Rio, cariocas. Passei na Unifesp, também fui fazer em São Paulo. E a Unifesp, ela usa a nota do Enem, mas não TRI, número de acerto, e você faz questão discursiva. E pela nota do Enem, eu passei na UFRJ, que por muito tempo foi a faculdade dos meus sonhos. Passei na USP Ribeirão, e na USP Bauru, e na Unicamp, que é onde eu tô, já falando. Gente. O mundo dá volta, gente. Não, e sabe o que eu acho mais lindo da sua história? É que, assim, você pega o impossível da boca de quem nunca fez porra nenhuma de bom com a vida e você mastiga ele, assim, mas você mastiga o impossível, tritura o impossível. Não precisa ser aprovado em todas as faculdades que Madu foi. Não precisa, tá tudo bem. Mas já tá muito bom. Mas é isso, sabe assim, que eu sempre falava, você lembra de uma frase que eu sempre falava que é nossa melhor revanche é o sucesso? Sim. Nossa melhor revanche é o sucesso. Sim. FAMERP, check. Unifesp, check. UFRJ, check. USP, 2, Camp, check. Unicamp, check, é pra lá que eu vou. Tipo, e esse é pra lá que eu vou foi divertido. Foi Porque foi um rolê. Foi. E aí, o que acabou pesando? Então, eu já queria fazer residência em São Paulo.
era um sonho que eu tinha. E pra mim, faculdade em São Paulo era uma criança autolimitante, outro patamar. Não, por exemplo, a prova da UERJ e a da FUVEST foram no mesmo dia. Eu falei, se eu tivesse passado, por exemplo, pra USP São Paulo, na minha visão, eu me aproximaria do meu sonho de residência lá, já. Então, assim, seguindo essa lógica, era pra eu ter feito, mas eu não fiz por medo. Tipo assim, São Paulo é muito difícil, é autolimitante, uma criança de autossabotagem. Mas você sabe que hoje em dia, eu acho, por exemplo, esse ano, a UERJ vai cair no mesmo dia que a Unicamp. Ano passado foi... Da USP. Isso, exatamente, com a FUVEST. Com a FUVEST. Eu acho que hoje em dia, com a oportunidade de acesso USP e Unicamp pelo Enem, como foi o teu caso, eu não abriria mão, sabia? Foi um dos motivos que me fez a não abrir mão. Entre a UERJ e o vestibular, seja da FUVEST ou da Unicamp, eu faria o UERJ, porque é um vestibular muito mais redondo, muito mais brigadeiro, entendeu? Mamãe. Tipo, assim, enrola e come. Mesmo que não tenha me aceitado, ainda é uma mãe. Não, você é uma prova mais... É que você é uma pessoa que gosta do desafio, entendeu? Então, é uma prova mais bonitinha, mais redondinha. E eu mandaria ver no Enem. Eu ia botar pra quebrar no Enem. Foi o que eu fiz. Que foi o que você fez. Que aí você foi aprovada pelo SISU e foi aprovada nos vestibulares que utilizaram o resultado do Enem de forma independente. Isso. E eu acho que até uma dica pra deixar pro pessoal, porque tem muita gente que não sabe que isso existe, né? A USP, ela não participa mais do SISU. Então, você tem que se inscrever no Enem USP e usar a sua nota do Enem. Isso não te prejudica de jeito nenhum no SISU. É mais uma chance de tentar passar. Se você passar também, por favor, escolha e libere a sua vaga pra rodar pro coleguinha, né? Vamos ser conscientes. Mas, assim, você pode jogar em mais de um processo seletivo, não é pecado nenhum. Usa sua nota, é a nota do Enem, tanto pra Unicamp quanto pra USP. E foi o que eu fiz, pensando nisso da UERJ. Eu falei, eu vou fazer a prova da UERJ, eu tô na reta final do foco. Tipo assim, eu tô no melhor lugar pra me preparar. Eu tava realmente preparada, foi... Não, bem fatalidade, pelo amor de Deus. Fatalidade daquilo ali. Puta resultado, ainda mais novamente, olhando direto do terceiro ano. Me acostumando com o EQ, o Exame Único. Que eu não tinha feito discursiva da UERJ ainda, não pegou, porque meu primeiro ano de ensino médio foi quando começou 2020, a pandemia. E me deparando, assim, com vários vestibulares pra fazer. Eu sabia que meu foco principal era o Enem, porque eu pensava em ficar aqui no Rio, justamente por essa crença de achar que São Paulo seria outra coisa. Então, acabava sendo o FRJ, e aí o foco máximo no Enem. E tendo a possibilidade de fazer o UERJ e de passar na USP ou na Unicamp pelo SISU, gente, não pensa duas vezes. Assim, Total. Não pensa duas vezes. A gente tem agora um exame de qualificação, depois você pode focar só nas suas específicas. Então, assim, corre pro conceituar e foca depois em biologia, química e redação. Acho que é um dos melhores conceitos que a gente pode dar pensando na UERJ desse ano. Por mais que eu não tenha passado lá, acho que isso, assim, é uma... concordância universal, pelo menos deveria ser. E foca no Enem, assim. Eu acho que é uma prova que te abre muitas portas, sabe? 2, 3 meses atrás eu nunca imaginava que eu teria passado, sabe? Em vários lugares assim. Mas foi escutar as pessoas certas, estar no lugar certo também, ter a energia pra tampar o ouvido para as coisas erradas e escutar, me escutar, sabe? O que era meu sonho, o que eu queria pra minha vida. Não foi algo que alguém me impôs. Foi uma escolha. Fazer vestibular de medicina foi uma escolha. Pra muita gente que tá vendo a gente, é uma escolha, né? Tipo, eu espero que não tenha ninguém aqui só fazendo porque o pai falou pra fazer, ou porque acha que vai ganhar muito dinheiro, vai ter status. Acho que todo mundo que tá aqui, tipo, tirando tempo pra ver esse vídeo, pra ver essa entrevista, realmente quer, sabe? E foi uma escolha. E toda vez que eu pensava assim, não, eu vou desistir... Acho que eu nunca pensei tanto em desistir, mas assim, ficava recuada, ficava com medo por ser difícil. Eu sempre pensava, cara, foi eu que escolhi isso. Se amanhã eu acordar e falar que eu quero engenharia, doidona, porque exatas. Mas assim, se eu amanhã acordar e falar que eu quero outra coisa, foi uma escolha minha, sabe? Eu escolhi estar aqui. Muita gente tem nota pra passar em tudo. Tem nota pra passar em qualquer curso. Qualquer curso mesmo. Até... em outras faculdades, tipo, o pessoal passar em direito na USP, engenharia na USP, tipo, pegando assim... Mas o que ela quer, medicina? Uma das mais concorridas e a pessoa insiste, mas o tempo que for necessário,
né? Porque você sempre falava isso, é quem quer medicina, quem vai tentar ir pelo tempo necessário, porque o tempo é um fator importante. Quem vai se dedicar para aquilo ali. E é uma escolha, porque querer o curso mais concorrido, às vezes em faculdades muito concorridas, como é aqui no Rio, a CRJ, caramba, muito concorrido, com muito peso em várias áreas. Muito difícil de você conciliar tudo, né? Tipo, querer ir bem em tudo. Então, realmente, escolha Orientação. Escolha de quem você vai ouvir também, da orientação tanto teórica, eu acho, quanto emocional, que é um trabalho que aqui no Foco vocês tentam integrar muito bem, sabe? Todas as aulas, que fosse geografia, que fosse história, que fosse português, redação, qualquer aula, química, assim, a gente sempre tinha uma lição daquilo ali, sabe? Às vezes as aulas eram gravadas e eu chorava, porque a mensagem era tão linda que parecia que era feito para você escutar, porque realmente são pessoas que trabalham com isso aqui. São pessoas que vivem intensamente dia e noite, feriado, estão pensando maneiras melhores de te atender, sabe? Atender as necessidades dos vestibulandos, que são diversas. Olha, depois de toda essa fala detalhada, explicada, lúcida e bem orientada, eu não sei mais o que eu posso perguntar a ela, tá? Ela, pra mim, ela zerou o jogo. Depois de 6 aprovações em públicas, se eu não me perdi, 6 aprovações em públicas de medicina, um show de maturidade. Isso, inclusive, é mais uma coisa que a senhora tritura, que às vezes o pessoal fala assim pra mim, mas você não acha, assim, que eles são muito imaturos ainda, enquanto alunos do ensino médio, para já começar a ter que se preocupar com o vestibular? Eu falo, não, mas peraí, você não aprendeu aquele ditado que é de pequenino que se desentorta o pepino? Na verdade, o fato de vocês chegarem, né, mais crus, mais inocentes, mais novinhos e mais imaturos, contanto que com a mente aberta e com o coração aberto, realmente com a disposição para aprender, devagarzinho, mas aprender, cara, o trabalho é lindo. É lindo. Porque você ainda não tá cheio de traumas, Isso você que eu ia ainda não falar. tá carregado, sabe, de negatividade pelo acúmulo de mais experiências vividas. Então, pelo contrário, pode chegar imaturo. Chega imaturo, não tem problema não. A maturidade é construída, como Sim, tudo. é. E hoje, quando eu vejo você dando esse show de maturidade, eu lembro não só daquela menininha que chegou perguntando o que é DDP, mas completamente perdida. Louca, maluca. Assim, eu tô estudando muito, eu tô estudando pouco, eu faço mais, eu faço menos, como é que eu faço? Sim. E hoje tá aí, cara, do meu ladinho, dando uma aula do que é o vestibular de medicina. Aprendeu, construiu. Então é possível? É possível, Você gente. tá aí pra provar que Possível. é. E eu queria dizer que a sua aprovação, além de ter feito tudo isso por você mesma, hoje tá entregando pra cada um que tá passando ali do outro lado e assistindo a coragem pra também vencer. Sim. Cada uma de nós, quando vence, de alguma forma valida e autoriza que outras também vençam. Então é sobre isso. Que bom que você venceu e que bom que você chegou a esse time ainda como uma baby Fokker. Obrigada, viu, Madu, de verdade. Eu que agradeço. Deixa aquele beijo aí pra se despedir da galera. Então, gente, eu espero que a entrevista tenha ajudado, assim, de algum modo, de vários modos. Não é um momento pra gente ficar se exibindo. Eu tentei só transparecer realmente o que o processo foi pra mim. Não só o dia da aprovação, né? Eu fico repetindo isso do dia da aprovação, porque é algo muito idealizado. E, o estado da Unicamp da USP saiu no mesmo dia. E eu tava, doente. Não é nada como você imagina. E tá tudo bem, porque a vida tem dessas. Mas é esse recado de que o processo, ele é muito difícil. Ele é doloroso, sim. Só que a mentalidade que a gente tem durante a dor, ela muitas vezes define qual vai ser a duração dessa dor e para onde ela vai ser canalizada. Se ela vai te impulsionar ou se ela vai te parar. Normalmente o medo, a ansiedade, eles te paralisam. Só que, do outro lado, quando você tem um estímulo para continuar, um propósito, uma motivação de vida, uma escolha, um sonho,
eles te fazem continuar, assim. E foi muitas vezes o que me fez continuar. Então, assim, foi o que eu quis transparecer com a entrevista. Eu acho que ficou, porque foi o que eu vivi muito intensamente aqui. Eu passei por várias etapas, assim, do foco, de evento gratuito, de reta final, de preparatório completo, ainda que tenha sido uma experiência mais curtinha. E eu vi qualidade em tudo. Sabe, eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu me abri muito, eu cheguei aqui muito aberta pra ouvir, eu era muito cética, porque eu tinha medo de, tipo assim, ai, sei lá, será que estão me enganando? É porque é tudo, às vezes, muito maior do que eu imagino, né? Tipo, tantos conceitos, tantas fórmulas, tanta aula, tipo, precisa de tudo isso. Se tá ali, se é uma pessoa que você confia e tá te oferecendo, é porque vai te ajudar, sabe? Se fosse pra atrapalhar, a gente não estaria fazendo, não estaria investindo tempo nisso. Não estaria. E não teriam todos os resultados E não que tem teriam. também. Eu acho Sim. que é isso, né? Às vezes, eu acho que é muito importante a gente ter a capacidade de duvidar, sim. Essa internet é muito terra de Malboro, é um mundo perigoso, cheio de guru. Sim. Tu não vai virar guru, não, né? Pelo amor de Deus. Tá. Só pra saber. Então, assim, é um ambiente perigoso mesmo. Ainda mais quando você é muito novinho, você tá ali, né, desesperado, querendo a solução pro teu problema, o remédio pra tua dor. Então, sim, a internet é um mundo muito perigoso. E uma coisa que eu costumo falar é, cara, avalia direitinho a coerência dos valores que aquela pessoa tá te transmitindo. E associa os valores que ela tá te passando com os seus próprios valores e os resultados que aquela pessoa tem. Os resultados falam muito alto. Os resultados Sucesso deixa pistas, né? Os resultados não mentem. E eu acho que a entrevista, ela também veio muito com esse propósito. Porque o resultado, vamos supor, usa provar. Quem é a turma... Por exemplo, quem é a turma da Medicina UERJ esse ano? Pessoas muito diferentes entre si. Na minha sala tem pessoas muito diferentes entre si. Não quer dizer que ninguém é melhor, que ninguém é pior, quem passou direto, quem não passou, ninguém, a gente nem sabe Depois disso. de um tempo nem se conversa mais sobre isso. Todo mundo lá na frente. E quem fica nesse papo é meio excluído, porque fica naquela pira, naquela noia de vestibular, de competição, é feio. Não sejam assim, inclusive durante o vestibular, não sejam assim. Mas todo mundo chega, sabe? Depois que tá todo mundo ali dentro, tá todo mundo na turma, vai todo mundo atender. A gente espera que todo mundo se forme muito humanamente pra servir ao outro. Então não é sobre si mesmo o tempo todo. Não é sobre um momento de posição aqui, é sobre validar caminhos, Perfeito, sabe? É isso. É validar caminhos. Às vezes, tem uma menina, um menino que tá indo no primeiro ano, que teve um fundamental todo ferrado. Aquela base que era pra ter sido de uma nem é biologia ainda, né? No Fundamental 2. Introdução à ciência. Um negócio bem genérico. Às vezes isso aí foi com muito déficit. Foi muito difícil. A pessoa não tinha nem cabeça pra prestar atenção na aula, como eu não tive em 2020. Às vezes a pessoa passou por um processo desse. Pegou, sei lá, a pessoa que tá no primeiro, acho que pegou o 7º, né? Sétimo ano, você começa a ver número negativo. Não sei, às vezes a pessoa tá com um déficit muito grande. Vai ser muito difícil recuperar. E a pessoa tá ouvindo isso e ela vê, caramba, olha, a pessoa também perdeu um tempo do ensino médio dela. É difícil, mas não é impossível. Eu acho que é isso. Não foram tudo flores, não foram. E ainda assim foi possível dar certo, sabe? Não existe a receita de bolo. Poxa, se tivesse, seria até sem graça. Eu tava aposentada, morando em Maldivas. Mas também seria muito sem graça. Seria. Seria muito sem graça, sabe? Não formar só robozinhos. Eu acho que seria muito sem graça. A gente aprende tanto no processo quando a gente se entrega, que é muito lindo, sabe? Amadurecer e ainda assim permanecer o mesmo que chegou com aquele sonho antigo, sabe? E é isso. Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma pergunta para a Madu, deixa aqui nos comentários do vídeo, que eu tenho certeza que ela vai responder todo mundo. Inclusive, amigos que falaram que vão comentar, comentem muito, cara. Vou deixar... É a hora do biscoito! Por favor, gente. Eu comentei muito na de vocês aí, ó. Felipe, Luiz, tá bom? Muito bom. Quero muitos comentários. Você merece muitos comentários. Semana que vem tem mais. Espero muito que vocês tenham gostado e vamos jogar beijo e tchau. Beijo! Tchau, tchau! Tchau!